Então, após analisarmos toda a documentação, verificarmos aí o croquis, o tamanho da área, também se atentarmos ao zonamento agrícola, agendar a vistoria com o segurado, nós estamos aí se dirigindo até a cidade de Doutor Camargo. Essa cidade aqui da minha sede no Paraná, que é Maringá, está aproximadamente aí 30 a 40 minutos. Hoje, no período da manhã, são 2 vistorias preliminares, áreas de 17, 15 hectares. No estado do Paraná, as áreas não são tão grandes, os talhões. Então, é uma área de uma família, onde são 2 apólices, 2 talhões, e cada vistoria preliminar dessa, o valor que nós vamos receber é de R$ 345 por vistoria. A gente agendou a vistoria aí para as 10 da manhã, agora são 9 horas, então a gente está se deslocando aí até o local, e eu creio que até meio-dia, 1 da tarde, as áreas são próximas umas da outra, a gente já tenha finalizado aí essas 2 vistorias preliminares. Então seguimos até a área agora para encontrar o segurado e começar a fazer a vistoria preliminar. Então chegamos aqui até a área segurada, são 2 apólices, essa área aqui é a área da primeira apólice. A cultura que está implantada aqui é o milho segunda safra, uma cultura de inverno. No seguro agrícola nós temos 2 produtos que normalmente são comercializados. O produto risco nomeado, que o nome já diz, nomeia-se o risco. Normalmente, no nomear o risco, a gente pensa que o produtor rural poderia escolher qualquer tipo de risco para estar contratando seguro. Exemplo, eu quero um seguro só para seca, só para chuva excessiva, só para ventos fortes. Mas no Brasil não funciona assim, senão ficaria uma bagunça muito grande, tanto para as seguradoras como para os peritos aí, entenderem qual o produto e qual é a cobertura e o tipo de risco que está avaliando. Então, risco nomeado, comumente no Brasil é feito granizo, e quando contratado granizo, ele pode contratar um adicional de geada. Só que o produtor só teria cobertura para granizo e se contratado para geada. O produto mais comercializado e mais contratado é o multirisco, que é o nosso caso de hoje. O multirisco, ele tem como base produtividade segurada, Então, hoje, a lavoura de milho segunda safra, ela foi sinistrada por geada, e nós vamos confirmar se essa geada realmente atingiu a lavoura, Verificar também, além se o risco aconteceu, zonamento agrícola, população, verificar a questão de tipo de solo, se é um solo arenoso, textura média ou argiloso, verificar se tem pragas, doenças ou plantas daninhas, que são riscos excluídos ou não cobertos. Vamos confirmar o tamanho da área, Hoje o nosso laudo vai ser um laudo feito de forma digital, através do celular no aplicativo da seguradora. Verificar o croquis está batendo com a localização, A gente já fez uma análise prévia disso no escritório, A gente já fez o croquis no Field Áreas, no Google Earth Pro. Então, a partir daqui, nós iniciamos o trabalho de perícia para constatar qual foi a intensidade dessa geada, se ela realmente aconteceu, se o plantio foi feito dentro do zonamento agrícola, E estamos aguardando então o produtor rural chegar para dar início à vistoria. Então, pessoal, estou aqui analisando essa área que foi atingida por geada, e o que eu observo aqui? Eu estou na parte mais alta da lavoura, É um milho aqui que já está com grão duro, então aqui eu consigo observar que nessa parte mais alta da lavoura, os danos por geada não são graves, Até então, se fosse um milho que essa geada atingiu no estágio fenológico, vamos falar aí, um grão mais verde, com mais água presente no milho, iria congelar o líquido presente dentro dos grãos, e todos esses grãos estariam deformados. A gente repara nessa espiga, que essa geada, aqui na parte mais alta, ou foi muito fraca, ou não atingiu o milho no estágio fenológico aí, que poderia estragar mais essa cultura. Então a gente observa aqui que as espigas estão bem desenvolvidas, não tem danos visíveis por geada, isso na parte mais alta. O que eu consegui observar aqui em alguns pontos, Alguns pontos a gente começa a analisar que tem algumas plantas tombadas, por exemplo, igual essa aqui, Então tenha o cuidado ao verificar essas plantas tombadas, se esse dano aqui não for por cigarrinha. Então, o que a cigarrinha ela ocasiona na lavoura de milho? Além de fumagina presente nas folhas do baixeiro, ela ocasiona também um tombamento de plantas e formação de múltiplas espigas. No caso dessa planta tombada aqui, não teve formação de múltiplas espigas, Até a espiga que está aqui tombada está bonita, Então eu vou analisar se realmente teve cigarrinha nessa lavoura. Além de eu avaliar risco excluído, Os riscos cobertos que foram atingidos pela lavoura, que é o acionamento do seguro, que é a geada, o que eu preciso analisar também? Qual que é a cultura anterior, Então, quais são as formas que eu analiso isso aqui primeiramente? Hoje no seguro
agrícola, as seguradoras em suas condições gerais falam assim para nós, né? Que não tem aceitação de risco de áreas de primeiro e segundo ano de cultivo, ou seja, seria a partir do terceiro ano que teria cobertura para o seguro. Isso pode ter alguma mudança de acordo com as condições gerais de cada seguradora, mas a cultura anterior nos diz há quanto tempo se planta essa lavoura. A primeira análise que eu fiz aqui foi através, né, de imagens de satélites, onde eu já verifiquei que essa área aqui é cultivada com grãos há mais de 5 anos. Então a partir daqui, qual que é a cultura anterior? Ó, então a cultura anterior desse milho foi soja. Então aqui eu consigo mostrar para vocês a palhada, né, de soja. Antes da soja foi o milho, né? O milho safrinha de novo. Então aqui está o colmo do milho e aqui é a soja. Então é uma cultura que já vem sendo cultivada aí há muito tempo, pós lavoura de grãos, né? Então não é uma cultura aí de lavoura recente, né? Então as seguradoras não aceitam áreas novas para o seguro. O que a gente tem que observar também? O tipo de solo. Então aqui o solo, ó, nessa região do estado do Paraná, é um solo bem argiloso, né? Que é um solo tipo 3. Então esse solo, terra roxa no Paraná, é considerado um solo argiloso. Se fosse um solo de textura arenosa, dependendo da seguradora, a maior parte delas não aceita solos de tipo arenosos. No caso da nossa aqui, o solo é argiloso, né? Então tanto o solo como a cultura anterior não é um risco excluído ou não coberto que poderia aí estar negando a indenização de seguro para o produtor rural. Então algumas situações aqui a gente já verificou. Solo está dentro do recomendado, cultura anterior está dentro do recomendado, a gente olhou a imagem de satélites, também está olhando aqui presencialmente. Já agora, risco excluído, tem algumas questões ainda a ser avaliadas, eu estou num ponto da lavoura, a gente vai andar mais nela, né? O que a gente tem que avaliar aqui também? Stand, espaçamento, quantas plantas tem por metro linear. Então, primeiro passo, vamos analisar o espaçamento aqui comigo. Coloquei a trena numa planta, né? E vou verificar o espaçamento aqui, ó, tá dando 60 centímetros. Vamos verificar outra linha se também é 60. Ó, a outra linha aqui está dando 45. Vamos verificar a outra linha de espaçamento. 45. A outra linha de espaçamento, 45. Provavelmente essa linha que eu peguei aqui é a emenda, né? Da plantadeira entre uma linha e outra, no plantio e outro. Então nós temos que ter essa noção. Então se é 45 centímetros ou 0,45 metros, quando eu dividir 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados, por 0,45 metros ou 45 centímetros, eu vou ter 22.222,22 metros linear. Eu preciso determinar agora aqui o stand de plantas, né? E como que eu preciso ter uma noção básica disso? Ao olhar essa área, essa cultura aqui que foi implantada, a gente observa que foi uma área que está bem implantada, tem um stand visualmente já adequado. Então, tendo essa noção básica, eu já sei que eu não vou precisar fazer vários pontos de amostragem de stand. 3 pontos para me confirmar que é o suficiente para determinar o stand, ou seja, um ponto na parte mais alta da lavoura, um ponto no meio e um na parte mais baixa. Para mim contar o stand, eu tenho que tentar esticar o máximo de trena que eu conseguir, né? Quanto mais trena você esticar, melhor vai ser a precisão. Para esse exemplo de vocês aqui, para a gente fazer de forma mais rápida, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer uma contagem de 5 metros aqui de trena, né? E vou contar as duas linhas, que o total vai dar 10 metros linear. Então eu vou esticar aqui 5 metros, esticando a minha trena, para exemplificar para vocês. 3 metros, 4, 5 metros. Então aqui eu tenho 5 metros. E aí eu vou contar as duas linhas para no final a gente ter 10 metros lineares e melhorar aí essa nossa média, né? Ter uma média melhor. Então uma planta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 plantas. Então eu tenho 28 plantas em 10 metros linear. Então se eu dividir aqui, ó, 28 por 10, 2,8 plantas por metro. Vezes, o espaçamento é de 0,45 metros. Né? Então 1 hectare, que é 10 mil, dividido por 0,45 metros ou 45 centímetros, eu tenho 22.222,22 metros linear. Então vezes 22.222,2,7 vezes 22.222,22. Eu tenho um stand de 59.999,99 plantas por hectare, ou seja, 60 mil plantas por hectare. O que eu preciso verificar aqui agora? O cultivar que está sendo implantado aqui, qual é? E esse cultivar vai ter, de acordo com a região edafoclimática, a quantidade mínima e máxima de plantas recomendadas para esse cultivar, para essa região edafoclimática. Com base nisso, né, se o meu stand atual, que aqui é de praticamente 60 mil plantas, estiver abaixo da quantidade mínima recomendada pelo cultivar, pela empresa que desenvolveu essa semente, o stand está abaixo.
né? Se tiver entre o mínimo e o máximo, está dentro do ideal. Então eu já tenho um stand de plantas, que é 60 mil plantas, né? 59.999,99 por hectare. E aí eu preciso confirmar agora o cultivar. E a partir daqui a gente vai continuar analisando essa lavoura, verificar se tem alguma parte mais atingida, alguma parte mais afetada pela geada, né? O evento comunicado é geada. E até então, nesse ponto que eu tô aqui, os danos são muito fracos. Então a gente vai seguir a vistoria. Também observamos aqui que tem uma curva de nível com danos por ventos fortes. As plantas em si estão bem desenvolvidas, as espigas estão bem granadas, encheram bem grãos, a gente não observa falhas de grãos ou danos por geada nos grãos das espigas. A vistoria hoje é preliminar e o segurado vai nos avisar com antecedência aí de 15 dias a data de colheita para fazer a vistoria final. Então, após fazer a perícia na área, entrevistar o segurado, pegar as informações com ele de qual que é o cultivar que ele plantou, data de plantio, quando aconteceu o sinistro e finalizar o preenchimento do laudo com fotos, nesse caso aqui no aplicativo, nós temos que coletar a assinatura dele. Nesse caso aqui, né, essa vistoria, a assinatura é no próprio celular, né, na tela do celular. Então, preciso de um documento do produtor rural. Peça um documento para mim, por favor. Agora eu vou fazer uma validação do produtor rural através de vídeo. Gustavo, está de acordo com a vistoria realizada? Sim, estou de acordo. Coletar a assinatura do produtor rural. A assinatura do perito. Laudo finalizado e enviar por e-mail. Digita teu e-mail mais uma vez, por favor. Então, nesse caso aqui, finalizamos a vistoria preliminar. Agora, a partir daqui, a vistoria final. E o segurado nos vai avisar a gente com antecedência aí de 10 a 15 dias para vir realizar a vistoria final de colheita. Muito obrigado. Estou à disposição.